muita gente testa o Militec e até tem alguns bons resultados a curto prazo. Mas o uso contínuo não vai ter outra solução. O cloro, cloreto ácido, vai afetar os componentes metálicos. Além dos testes da Marinha Norte-Americana que reprovaram o Militec, acabou de sair um laudo da ANP, Agência Nacional de Petróleo, condenando o Militec porque não coloca o cloro na sua composição também. E o teste revelou a formação do cloreto ácido no Militec, que mais dia menos dia vai prejudicar o motor. Então, se vocês quiserem usar... Olha, eu assisti muita coisa de lubrificante e é muito difícil conseguir achar alguma coisa boa, né? Mas é assim, por exemplo, tem uma fabricante de lubrificante aí que é bem bacana, ela treina o pessoal faz uma palestra. Quando você assiste, você fica impressionado, você fala, nossa, os laudos da ANP, os resultados, né? O cara vem com os percentuais de reprovação, citando grandes marcas, entendeu? Né? Aí eu vi aquilo tudo na palestra, falei, cara, eu vou pesquisar isso aí, entendeu? E eu baixei o relatório da ANP para ler, né? E na verdade, quando você vai ler o relatório, você não encontra o resultado que é feita a propaganda, né? O pessoal anuncia isso na palestra de uma forma, mas quando você vai ler, o resultado é diferente. Olha, de tudo que eu pesquisei de condicionador de metais até hoje, se tem uma marca que eu respeito pra caramba no mercado brasileiro, além de usar o Militec já há tantos anos, é a Wurth. A Wurth é um produto que eu tiro o chapéu, o produto dos caras realmente é excelente. Eles têm um condicionador, eles têm um condicionador de metais, inclusive tem umas restrições, não pode usar com um tipo determinado de óleo, não pode usar com um tipo determinado de combustível, um pouco mais restrito. A Bardal tem, né, outras marcas têm. A Wurth é a única que eu encontrei com registro da ANP, tá? E o pessoal pergunta, você tem registro da ANP? Não tem. Por quê? Porque ele não é um óleo lubrificante. Ele é um condicionador de metais. A função dele é chegar no metal, aderir ao metal e capacitar o metal a ter um tipo de comportamento diferente do lubrificante. Por isso que a gente não cria essa categoria dentro da ANP, né? Então, eu acredito que provavelmente, eu não pesquisei isso, tá? Mas provavelmente a reprovação da ANP seja muito por causa disso mesmo, tá? Ele está falando de usar em longo prazo, eu estou dizendo, se alguém quiser, né, se algum canal quiser pegar o nosso carro, está à disposição, leva numa oficina, abre e inspeciona. É um carro que é um carro 2012, deve estar com 116 mil quilômetros, desde os 30 mil usando o dobro de Militec do que precisa. Então, se fosse para dar problema, né, ó, Militec, se você quiser, o carro está à disposição de vocês aqui em Londrina, pode procurar aqui pelo canal do Japa. Eu entrego o carro para vocês mandarem fazer um teste e poder questionar isso, porque é um carro que está usando isso há mais de 5 anos, por mais de 80 mil e o dobro da quantidade que precisa, né? Então pode pegar o carro para fazer um teste, né? Então realmente eu acho que é uma fala que impacta, né? Agora, por exemplo, eu sou capaz de emitir uma fala dessa sobre água. A gente está aqui no laboratório. Sim. E o Japa estava bebendo água, e ele falando, professor, mas essa água é maravilhosa, essa água é maravilhosa. Japa, é diferente, entendeu? E eu podia gravar um vídeo desse e fazer simplesmente os brasileiros temerem usar água da torneira, entendeu? E pegar um monte de pesquisa científica séria, mostrando um monte de coisa muito preocupante sobre a água. Mas eu podia fazer a mesma coisa falando sobre o açúcar refinado, podia fazer a mesma coisa sobre os remédios, sobre o sal, podia fazer a mesma coisa sobre os remédios para estômago, podia falar a mesma coisa sobre os remédios para colesterol. E o refrigerante, então? Pelo amor de Deus! Entende? Então seria possível fazer uma série de vídeos apavorando todo mundo em casa e criando essa insegurança, né? E aqui a gente tem respaldo para falar, a gente pesquisa isso aí, não é de hoje, né? Eu sou de 75 e pesquiso desde 82. Eu dou graças a Deus, eu devia ter começado o vídeo falando sobre isso, né? Eu dou graças a Deus pelo nível de curiosidade que Deus me deu, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sou lá dos anos 70, eu peguei os anos 80 como adolescente, numa época que a gente falava de know-how, né, Japa? Então a gente consegue entender, o Japa fala de preparação
comigo, ele fala de preparação para mim, e eu consigo entender quando ele fala de ponto e de taxa, sabe? Porque eu conheço como é que o negócio funciona. E eu conheço isso sobre lubrificante, inclusive, sobre água também, e sobre colesterol, e sal e açúcar, né? Então, quer dizer, e o problema é quem não conhece hoje não tem onde procurar. Como é que eu vou saber se a fala desse cara é ou não é respaldada? Quantas horas eu vou gastar para construir um nível de conhecimento para poder questionar a fala de uma pessoa dessa, né? E é uma fala respaldada, é uma pessoa da mídia e tal. Então, assim, e você tem que entender, eu deixo uma dica aqui para procurar um documentário que chama Obsolência Programada. Procura isso para você saber, né, como que esse tipo de produto, Militec, ele é um produto que ele atrapalha um segmento da indústria, um segmento do comércio, entende? Então, cara, você tem muitos interesses por trás de uma publicação dessa, né? Não estou falando que foi patrocinado, nada disso, mas é um mecânico, na verdade. Por que os mecânicos indicam, sendo que o Militec ajuda, correto? Eu indico o Militec, eu não quero que o carro do cliente quebre nunca. E eu quero que o cara use Militec. O meu cliente precisa porque eu vou levar ao extremo. Hoje eu uso Militec, fórmula e óleo de ótima qualidade. Para quê? Para formar um conjunto para o meu cliente ficar feliz e o carro nunca mais quebrar. A intenção é que o carro nunca mais volta, sabe por quê? Porque vai voltar 10, 20, 30 carros depois. Sendo que se quebra um, perco 10, 20, 30, 50 muito mais rápido, né? Então essa é a intenção nossa, da nossa parte, da minha parte. O Militec para mim, eu usei no meu, comecei os testes no meu, levei ao extremo no meu carro, né? Meu irmão também fez isso, o professor me apresentou fórmula, fizemos isso no carro do professor e no meu carro. Chegou um ponto no dinamômetro que eu falei, professor, posso? Não é? Desligamos o ventilador e foi puxada atrás de puxada. Falei, vou levar ao limite. E ficamos lá, perdemos o dia e não aconteceu nada. No final do dia o resultado foi melhor ainda, porque a peça fixou mais o produto e foi maravilhoso, porque quebrou todos os meus mitos, né? Então aquele dia foi o dia do Mythbuster, né? Então eu mesmo fiquei incrédulo com o que eu vi, né? E depois disso, as marcas importadas, esses carros com tecnologia de ponta, o carro do Betinho mesmo, foi um teste surpreendente. São bilhões de investimento para fazer com que o motor aproveite ao máximo a temperatura do motor, né? E aí para esquentar o carro já foi um trabalho incrível. Rapaz, eu até achei que aquilo ali não fosse... Foi um vídeo bem longo, mas que no final deu um resultado incrível. Só que o Fórmula, tipo, fez o efeito contrário em quantos segundos, professor? 42 segundos. 42 segundos, né? Porque a gente esperou 15 minutos para esquentar aquele motor, em 42 segundos ele conseguiu baixar a temperatura. Baixou 12 graus, cara. 12 graus. Então isso aqui é a forma que você tem de colocar uma pessoa dessa e pedir para ela, falar, responda para mim, né? Vamos entender a lógica. O que produz calor dentro do motor, além da explosão? É o atrito. Se o óleo lubrificante original que a fábrica mandou desenvolver é perfeito, então automaticamente eu tenho um motor que não está produzindo calor a ponto de eu poder derrubar. Por exemplo, o motor do Up do Danilo Crespo. Eu tiro o chapéu, cara. Por quê? Porque a gente colocou num Gol AP Turbo, baixou 7 graus. A gente colocou num Fusca, baixou pra caramba. A gente colocou numa BMW, baixou. Nós colocamos numa moto do Black aqui de Londrina, baixou 18 graus a moto no dinamômetro. Cara, a gente colocou nessa Mercedes, baixou 12. Aí eu fui colocar no Jetta. Nossa, no Jetta, querido, o que foi aquilo, cara? Você não colocou o vídeo do Jetta no ar. Ele tá com os vídeos guardados lá. Mas ele tem um vídeo interno nosso, de teste, de um Jetta que batia 85 graus em repouso, né? Aí ele fez o downpipe, que ficou um negócio absurdo. Aí o carro vem com a aceleração a 104 graus. E quando você dá 3 puxadas seguidas no dínamo, o carro vem a 112 graus. A gente colocou o Fórmula, ele ficou 85 graus. Deu uma puxada, 85 graus. Deu 3 puxadas, 85 graus. Só que aí é triste, por quê? Porque lá no 112 ele solta mais cavalo. Então a gente teve um resultado de cavalo que pareceu ser ruim, deu 2 cavalos de ganho. Mas é pouco 2 cavalos, mas você está com
15, 27 graus a menos no motor. Então a gente precisa aquecer esse motor. O que nós fizemos? Desligamos o ventilador, cara. Aí o carro chegou em 94. Vamos puxar? Vamos. Puxou, adivinha? Baixou para 85 com o ventilador desligado. Agora, diz pra mim que o produto não fez uma revolução dentro desse motor. Você trouxe um motor de 112 graus para 85. Que revolução é essa? E isso é efeito do fórmula agindo dentro das peças internas ali. Então o efeito do lubrificante original recomendado pela indústria foi superado pelo fórmula, entendeu? E é inquestionável, para alguém que tem um conhecimento mínimo de mecânica, sabe que esse produto é assustador, né? E aí tem a diferença, né? Condicionador de metal e aditivo de óleo. Então vocês têm que tomar bastante cuidado e entender isso aí, tá bom? A gente pegou um resultado daquele na BM, a gente pegou um resultado daquele na Mercedes, nós pegamos no Fusca, no AP, a gente pegou esse resultado no 1000 Turbo 16. No 1000 Turbo 16. Aqui é covardia. Aí quando chegou no Up, deu 3 graus de diferença. Rapaz, que frustração. Mas nenhum produto no mundo que eu conheço tirou 1 grau. Mas quando tirou 3 eu fiquei bravo. Depois eu fui assistir o vídeo lá. Nossa, como eu fiquei indignado, porque tirou só 3 graus. Cara, larga a mão, é que você criou uma expectativa muito alta. Né? Mas parabéns pro pessoal que desenvolveu o motor do Up com o lubrificante que ele tem. Realmente ali é de tirar o chapéu. Eu não recomendo, talvez, para quem está andando de Up. Porque só 3 graus, mas pensando bem, 3 graus é muito. É muito. Porque se aumentar 10, você dobra a formação de borra. Então se eu diminuir 3, eu tiro 30% de formação de borra. Né? Então você tem que ver, olha só. Porque quando o óleo foi evoluindo, coincidiu com aqueles motores mais fechados e mais quentes. Sim. E com a formação de borra, que prejudicou quantas pessoas? Entendeu? Então temperatura e vida útil do motor tem tudo a ver, né? Então fica difícil você falar assim, eu não recomendo, né? Ou eu não uso e não deveria usar. Isso é uma coisa delicada. E eu acho que traz muita confusão, traz muita insegurança para o usuário. Né? E acaba criando uma dificuldade para o próprio usuário mesmo definir o que é bom e o que não é bom para o próprio veículo. Né? Mas hoje a informática está muito... A velocidade hoje da internet está muito rápida e acaba tendo pessoas falando algumas coisas que não deveria falar, outras pessoas tendo algumas opiniões diferentes e que chega muito mais fácil e realmente é o que a informação correta fica mais difícil o acesso, né? Então tem que tomar bastante cuidado aí. Então de todos os produtos que nós comentamos, todos nós já testamos, já usamos, muito mais que 10 anos, né? São 20 anos testando e competindo com esses motores. As equipes que eu tive o prazer de passar e competir junto também, eles usam. E tem muita gente de nome aí bem forte que usa esses produtos no geral, né? Não é porque nós somos da Fórmula Racing, da equipe Fórmula Racing, que a gente vai generalizar, tá? Tem produtos sim que enganam o cliente, mas como o trabalho deles não é honesto, acaba não sendo reconhecido, então são marcas menores, tá? Então as marcas que são grandes no mercado aí tem um potencial, o marketing dele realmente funciona, mas realmente o produto funciona porque nós testamos. Então toma muito cuidado aí, pessoal, segue as dicas do professor aqui. E é bacana isso que você colocou, eu sei que você já colocou isso lá também, em Santa Catarina que você teve lá, né? A gente não é concorrente de Militec, né? A gente tem um produto para um segmento, né? Infelizmente o nosso ponto fraco é o valor do produto, porque a gente tem uma escala de produção pequena, então realmente o produto sai do preço de mercado, mas né, não é um produto concorrente. É que eu me preocupei de ter ouvido isso, porque eu penso, poxa, eu sei responder. Né? E talvez essa resposta possa ser útil para alguém, entendeu? Por isso que a gente se mobilizou de fazer esse vídeo aqui.
A intenção com o vídeo é ajudar as pessoas a entenderem mais sobre o produto, mais o funcionamento do lubrificante, do condicionador de metal e levar uma informação melhor para vocês, beleza? Então eu agradeço aí se você compartilhar esse vídeo, fazer as pessoas entenderem melhor, tá? E continuar acompanhando o crescimento do canal e vamos tentar levar a informação pessoal, né? Para ajudar aí. E vamos lá. É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado, professor. Imagina, para mim é um prazer. Um abraço a todos aí. Tamo junto, galera. Valeu. Obrigado, cachorrada aí, ficar latindo no estúdio. Militec usem. Eu não usaria jamais nos meus motores.